Um dos mais tristes casos da ciência, o primeiro ser vivo levado ao espaço da Terra, a cachorrinha Laika é considerada por muitos uma heroína, mas na verdade foi só um ser inocente condenado à morte. Laika era uma andarilha, foi capturada nas ruas de Moscou pelas autoridades soviéticas e promovida a cosmonauta. Dos 38 cães de porte pequeno capturados, Laika foi escolhida por seu temperamento calmo, sua obediência e por sua inteligência durante o treinamento. De todos os outros cães que também foram capturados, somente 3 foram escolhidos para passar por treinamentos mais intensos e estressantes de resistência a vibrações, simulador de voo, acelerações, cargas G em máquinas centrífugas, altos ruídos e permanência em compartimentos cada vez menores, Albina, Laika e Muka. Elas foram colocadas em ambientes fechados e apertados por períodos de 15 a 20 dias. Os soviéticos tiveram bastante trabalho para adaptar o grupo de cães à apertada cabine do foguete. A escolha de fêmeas se deu, entre outros fatores, pelo fato de que, ao contrário dos machos, elas não tinham a necessidade de ficar em pé e erguer uma perna para urinar, o que era impossível de ser realizado na pequena cabine pressurizada destinada ao cão dentro da nave. Dentre as 3, Laika foi escolhida por sua personalidade tranquila e paciente. Laika recebia comidas em forma gelatinosa e foi acorrentada para que não se mexesse durante o lançamento. Havia um sistema de sucção de gás carbônico a bordo, com o objetivo de evitar o acúmulo do gás, assim como um gerador de oxigênio. Um ventilador era automaticamente acionado para deixar a cadela mais confortável. Moscou afirmava ao mundo que em poucos dias Laika retornaria numa cápsula espacial ou em um paraquedas. Mas apesar do que era divulgado, Moscou sabia, desde o início, que Laika não retornaria com vida de sua missão, pois o Sputnik 2 não possuía tecnologia para regressar à Terra. Era uma viagem só de ida. Laika. A cadela russa sofreu com o seu pioneirismo. Fixada ao chão da nave com uma espécie de cadeira que a impedia de se movimentar e equipada com um recipiente para armazenar seus excrementos, Laika começa a uivar apavoradamente devido ao barulho ensurdecedor e às vibrações do lançamento. Seu ritmo cardíaco dispara e chega 3 vezes acima do normal. As autoridades soviéticas contaram na época que Laika morreu sem sofrer nenhum trauma, cerca de uma semana após o lançamento do foguete. Mas informações divulgadas recentemente garantem que a cadela morreu de calor e pânico, apenas algumas horas depois do início da missão. As novas evidências foram reveladas no recente Congresso Mundial Espacial, que aconteceu nos Estados Unidos, por Dmitry Malachenko, do Instituto para Problemas Biológicos de Moscou. Sensores médicos inseridos no corpo de Laika mostraram que os seus batimentos cardíacos chegaram ao triplo do normal. A temperatura e a umidade da cápsula do Sputnik aumentaram muito após o lançamento do foguete. Submetida a um cenário de pânico, um calor extremo e desespero, Laika finalmente morreu, entre 5 e 7 horas depois do lançamento. A causa de sua morte, que só foi revelada décadas depois do voo, foi, provavelmente, uma combinação de estresse sofrido e o superaquecimento. Depois de algumas horas do lançamento, os soviéticos não receberam mais nenhum sinal de vida de Laika. Todos os outros 36 cães que os soviéticos enviaram ao espaço tinham as mesmas características que Laika. O Sputnik 2 deu 2.570 voltas ao redor da Terra, carregando os restos mortais de Laika, até consumir-se na atmosfera no dia 14 de abril de 1958. A deliberada morte de Laika, que foi o primeiro animal enviado ao espaço sem esperanças de ser recuperado, desencadeou protestos e um debate mundial na época sobre maus-tratos aos animais, e os avanços científicos à custa de testes com animais. Vários grupos protetores dos direitos animais protestaram em frente das embaixadas soviéticas. Somente em 1988, após o colapso do regime soviético, que Oleg Gazenko,
um dos cientistas responsáveis por mandar Laika ao espaço, expressou remorso por permitir a morte dela. Quanto mais tempo passa, mais lamento o sucedido. Não deveríamos ter feito isso. Nem sequer aprendemos o suficiente desta missão para justificar a perda do animal. O Dr. Vladimir Yazdowski, um médico que trabalhou com cães espaciais da Rússia, descreveu Laika como tranquila e encantadora. Ele a levou para casa para brincar com seus filhos na noite anterior, que ela foi colocada na cápsula. Eu queria fazer algo de bom para ela, ela tinha tão pouco tempo de vida, disse ele. E vocês? O que acham disso? Até que ponto seria eticamente moral condenar um ser vivo inocente à morte em nome da ciência? Sendo que um dos cientistas envolvidos no caso décadas depois mostrava seu arrependimento. Deixem suas opiniões a respeito deste triste episódio científico, deixe seu like, se inscreva no canal, um forte abraço. Fonte: Mural Animal.